Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao GoRN, o maior evento do ecossistema de empreendedorismo inovador do Rio Grande do Norte. Meu nome é Guilherme Guerra, eu sou diretor-geral da UNP de Natal e queria expressar a minha alegria de estar aqui na abertura desse painel super bacana, onde vamos falar sobre a realidade espacial do Rio Grande do Norte. Através do nosso Centro de Excelência em Pesquisas Aplicadas, o Elabora, que está aqui representado pelo professor Giuliani Garbi, que vai falar um pouquinho com vocês, junto com o nosso amigo, o Coronel Rezende, da Agência Espacial Brasileira aqui de Natal. E queria deixar uma mensagem para vocês, que é o seguinte: se a gente quer conhecer o futuro de um país, a gente precisa de olhar para a educação dele hoje. E quando eu falo de educação, eu estou envolvendo não só o ensino, mas também a pesquisa e a extensão. E a ciência e a tecnologia são pilares fundamentais para o crescimento de um país. Então, fico muito feliz em saber que o Rio Grande do Norte está debatendo um tema que muitas das vezes as pessoas não entendem muito bem por que a gente está falando dessa realidade espacial, algo que para muitos é algo muito distante, mas lembrando que são pesquisas feitas no espaço que trazem para a gente muitos benefícios no futuro. Muito obrigado, queria agradecer ao Sebrae pelo convite, na figura do seu presidente, o Zé Cabello, e deixar um abraço aqui para o Coronel Rezende, para o professor Giuliani, da UNP, e chamar o vídeo aí do Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira. Obrigado, divirtam-se. Alô, meus amigos da Universidade Potiguara, eu sou Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira. É um prazer me juntar a vocês por ocasião dessa mesa redonda tratando da realidade espacial no Rio Grande do Norte. Esse nosso Rio Grande do Norte que já tem toda essa tradição de trampolim da vitória, de berço sagrado do Programa Espacial Brasileiro, lá com o nosso centro de lançamento da Barreira do Inferno, e agora, mais recentemente, com a presença da Agência Espacial aí em Parnamirim, temos também o Centro Vocacional Tecnológico Espacial Augusto Severo. Então, a nossa ligação com todos vocês é muito grande e é natural, né? Porque o povo potiguar tem essa característica da energia, da criatividade, da esperança, coisas tão comuns ao povo nordestino e que são essenciais para que nós realmente possamos tocar um programa espacial que atinja as diversas demandas do povo brasileiro. Nós temos um território gigantesco, ele tem dimensões continentais, com realidades muito diferentes. A nossa população é dispersa de uma forma muito desigual, temos muitos vazios demográficos no país, dificuldade de conectividade, desafios ambientais, desafios severos, às vezes por falta de água, falta de energia e tantas outras questões que nós devemos enfrentar, e com sistemas espaciais fica mais fácil de nós levarmos políticas públicas e possibilidades, oportunidades de desenvolvimento. Então, um pequeno olhar para vocês de como está o nosso Programa Nacional de Atividades Espaciais. Nós continuamos trabalhando naquelas três principais vertentes, uma de acesso ao espaço, outra de sistemas espaciais que estão lá em órbita, e depois todos os derivativos que nós temos disso, que são as chamadas aplicações espaciais. Numa leve olhada sobre o que está acontecendo em alguns desses setores, eu gostaria de destacar primeiro acesso ao espaço, foguetes suborbitais, né, esses que não colocam ainda um objeto em órbita, mas percorrem voos parabólicos. Esse daqui é o VSB-30, um foguete nacional, tem uma participação também da entidade de pesquisa alemã, o DLR. Esse foguete ele foi desenvolvido aqui no Brasil, lançado mais de 30 vezes, a maioria delas no exterior. Ele nos permite carregar nessa parte vermelha aqui diversos experimentos que são sujeitos ao chamado ambiente de microgravidade. Isso é muito interessante para farmacologia, indústria metalúrgica e uma série de outros experimentos. Pois bem, no Brasil esse veículo só foi lançado de Alcântara, mas nós pretendemos que ele seja lançado de uma forma, digamos, mais continuada no país, eventualmente até da própria Barreira do Inferno. Na questão de sistemas espaciais,
Vocês devem estar acostumados a falar desses grandes satélites, ou satélites de médio porte, como foi, por exemplo, o Sibers 4A, que nós lançamos em 2019, está funcionando muito bem. Agora, em fevereiro deste ano, lançamos o Amazônia 1, o primeiro satélite de sensoriamento remoto desenvolvido e produzido aqui no Brasil, né, ajudando a cobrir com imagens óticas todo o nosso território, inclusive a Amazônia, os nossos mares. Mas esses satélites estão na faixa aí de 2, 3, 4 centenas de milhões de reais. Então, são projetos de uma maturação longa, envolve grande investimento, mas existe hoje uma categoria de satélites que está crescendo muito, os chamados nanosatélites. Eles têm, às vezes, menos de 10 quilos ou um pouquinho mais do que isso, e muitos deles são da categoria CubeSat, são satélites que ou têm um módulo desse tamanho aqui, um cubo de 10 centímetros, ou 2, 3, 6 U, né? 6 unidades, 6 módulos desses. Então, com equipamentos já mais padronizados, aproveitando legados de outros lançamentos, você pode, com um custo muito mais baixo, tornar acessível o espaço, por exemplo, a uma universidade, um grupo de pesquisas, uma cooperativa ou até indústria. Temos já um primeiro satélite desse tipo, tem 6 módulos desse, um 6U, sendo desenvolvido por uma indústria nacional. E agora nós chegamos finalmente às aplicações. O que você faz com as informações que vêm desses satélites que estão lá em órbita? Aí é que se encontra no mercado espacial o grosso, o grande filão do mercado espacial. Mais de 2/3 dos recursos da atividade espacial, que vem crescendo continuamente, estão nas aplicações. O que a gente faz com essas informações? Nós podemos ter informações que atendam não só o agronegócio, mas a agricultura familiar. Nós podemos ter aplicações de gestão hídrica. O seu vizinho aí, o Ceará, está interessadíssimo em trabalhar conosco nessa questão de gestão hídrica. Temos todo o trabalho envolvendo energias renováveis, algo que nós já estamos trabalhando aí com os pesquisadores potiguares. Temos questões de conectividade, né? O Nordeste brasileiro é um dos exemplos onde falta muita conectividade em localidades mais remotas. E podemos considerar aí esse litoral privilegiadíssimo do Rio Grande do Norte, todas as atividades envolvendo o turismo, a pesca, preservação, né, detecção de poluição. Então, campo para usar informações que vêm do espaço e produzir serviços, seja para o setor público ou privado, não falta. Então, eu desafio vocês da universidade, todo o setor produtivo potiguar, a pensar nessas possibilidades e, na interação conosco, divisar projetos ou colaborações ou iniciativas que possam tornar o nosso programa cada vez mais construtivo, cada vez mais próximo das demandas do país. Muito obrigado, aqui tem espaço. Muito bom as palavras do presidente da AEB. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Aí estendendo o agradecimento do professor Guilherme Guerra, referente ao convite, né, de estarmos participando aqui hoje do GoRN com um tema muito bacana, que é a realidade espacial do Rio Grande do Norte. E aí agora eu vou passar a palavra aí para os nossos palestrantes, né, o professor Juliane Garbi, que é nosso professor da Universidade de Potiguar, e para o Coronel Rezende, né, que é a pessoa da AEB, aí, da Agência Espacial Brasileira, para bater esse papo aqui com a gente. Sou Juliane, professor Coronel Rezende, fiquem à vontade, a palavra está com os senhores. Bom, boa tarde a todos. O Juliane não tomou a palavra aí, então eu queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui com vocês e representar a Agência Espacial Brasileira. O presidente da agência está em Dubai agora representando o nosso país e disponibilizando São Paulo e o Brasil para o Congresso Internacional de Astronáutica em 2024. Então, além dessa agenda, diversas outras, mas eu tenho certeza que ele estaria muito feliz em participar com a gente. Vou cumprimentar aí os nossos amigos aí, o professor Guerra, o professor Éder, o professor Juliane, e parabenizar aí o SEBRAE pela realização e organização do evento. Boa tarde aos amigos que nos assistem também. Muito bem, muito bem. Eu cochilei no microfone aqui, viu, Rezende? Bom, boa tarde a todos, né? É uma satisfação enorme estar aqui. Então, eu, antes de
falar alguma coisa, eu gostaria de primeiro agradecer, né, ao Sebrae por essa grande oportunidade, né? Já é o segundo ano que eu participo do evento, eu acho que é uma vitrine excelente, então queria agradecer ao Dr. José Ferreira de Mello, né, que é o superintendente do Sebrae, ao Dr. Marcelo Saldanha, que é o diretor de operações, Dr. João Costa, que é o diretor técnico, e o gestor desse projeto maravilhoso, que é o Dr. Carlos von Schalsten, tá? Que ele é o gestor tanto do projeto de startup como também do GoRN. Lógico, não poderia deixar de agradecer aqui os meus colegas, tá? Da Universidade Potiguar, o professor Guilherme Guerra, que é o nosso principal dirigente, né? Os nossos grupos de coordenadores, formados pelos professores Juarez, Renato e Virgínia, e aos professores que sempre estão conosco, que é o professor Jean-Eric, né? E o professor Éder, que está aí na tela aí acompanhando a gente. Mas eu também quero deixar aqui um agradecimento muito especial ao nosso presidente da Agência Espacial Brasileira, Dr. Carlos Moura. A gente sabe que é uma grande missão, ele está há muito tempo já trabalhando nesse setor e sabe que essa missão é uma missão muito nobre. Inclusive, só para fazer um parênteses aí que o Coronel Rezende comentou, esse congresso que está acontecendo em Dubai é o congresso mais tradicional, né? Se eu não salvo engano, esse ano está sendo a edição número 71 dele. E ele nunca aconteceu aqui no Brasil. Então, se acontecer realmente aqui em 2024, vai ser um grande acontecimento para a gente como, né, uma nação que sempre esteve envolvida ali nos top 10, os 10 principais nações com atividades espaciais. E queria, claro, né, agradecer à agência por ceder o nosso colega, né, a gente chama de Coronel Rezende, né, porque não perde a patente, mas o Marco Rezende é um colega e, na minha opinião, fazer parte dessa mesa com o Coronel Rezende, para mim, vai ser mais um aprendizado, né? Vou procurar ajudar naquilo que for possível, mas eu, na minha opinião, o Coronel Rezende é o brasileiro e o profissional que O Giuliani teve um probleminha no microfone dele, na internet. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí já vou começar provocando aqui o Coronel Rezende, né? Coronel, mais uma vez lhe agradeço aí a sua disponibilidade, né? O seu tempo de poder participar aqui com a gente desse super papo aqui sobre a realidade espacial do RN. Eu queria que o senhor nos desse uma visão geral de como anda, né, essa realidade espacial, que é um assunto até um pouco difundido, né, dentre as universidades, né, no contexto geral. A gente ouve falar pouco, né, dessa questão espacial no Brasil em si, né, principalmente no RN. O senhor poderia nos passar aí, de certa forma, um contexto mais geral de como anda essa realidade, em que pé estamos? O que é que o senhor pode nos falar sobre isso? Bom, professor Éder, a pergunta é super interessante e eu vou tentar resumir um pouco, porque particularmente aqui no nosso RN nós temos um ecossistema bastante positivo, uma sinergia bastante interessante que não temos completamente nos outros estados. O exemplo que nós temos aqui é que nós temos aqui o primeiro centro de lançamento de foguetes do nosso país, então o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Temos uma unidade regional da Agência Espacial Brasileira, temos um centro regional do Instituto de Pesquisas Espaciais, as nossas universidades federais, particulares, institutos e pessoas bastante ativas, instituições bastante ativas
nessa temática espacial. Então, é bastante interessante a gente entender que uma frase que tem nos conquistado bastante nos últimos anos é que o espaço, ele é um ambiente multidisciplinar. E para muitas pessoas que desconhecem as atividades espaciais, elas deixam de se interessar ou por medo ou por não entender o que está sendo feito nos programas espaciais. Então, exemplos é que algumas pessoas nos dizem diariamente: mas eu não gosto de física, eu tenho dificuldade em matemática, ou eu gosto mais da área de humanas, área médica. Enfim, o espaço é um ambiente multidisciplinar. Ele cabe em todas as profissões que a gente tem aí, que a gente encontra na nossa vida. Então, não cabe a gente entender, né, como a gente ouve desde criança, ou acaba se acostumando a ver somente o astronauta como aquele ser humano que trabalha no espaço. Não existiria um foguete, uma nave espacial sem um engenheiro, sem um projetista, a parte fisiológica desse profissional que vai estar lá no espaço, a parte psicológica, psiquiatra, a parte de nutrição. Então, é bastante interessante. Eu poderia gastar aqui várias horas em falar dessa frase pequena que as pessoas têm dificuldade de entender, que o ambiente espacial é multidisciplinar. Então, nesse viés, desse comentário, eu mostro uma iniciativa da Agência Espacial Brasileira de alguns anos atrás, percebendo que esses jovens, eles acabam encontrando o ambiente espacial, às vezes, no meio da carreira, né? Forma ali nas engenharias ou áreas afins, e aí acaba fazendo uma pós-graduação, acaba ingressando nisso somente lá na frente. E a intenção da Agência Espacial é justamente que esse jovem tenha esse contato com a temática espacial um pouco antes. Quem sabe no ensino médio, no ensino fundamental, dentro mesmo da universidade, mas que ele entenda desse espaço multidisciplinar. E há uma iniciativa muito interessante que está aqui no nosso Rio Grande do Norte, né, da Agência Espacial Brasileira, foi a criação do Centro Vocacional Tecnológico Espacial, que é exatamente um ambiente, uma mini cidade espacial, um ambiente preparado para receber esses jovens, e eles passem lá um dia com a gente, algumas horas, recebendo esses conceitos e trabalhando toda essa dinâmica de sala de aula do futuro, metodologia STEAM, e receber problemas e de uma atividade grupal, ele propor uma solução que nem sempre é a mesma, cada grupo vai ter uma solução viável. Então, é bastante interessante o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, e é interessante o evento que vocês nos convidaram, porque é a oportunidade de a gente divulgar alguns pedacinhos do nosso programa espacial. E acreditem, aqui no Rio Grande do Norte está numa onda bastante forte. Voltou aí o nosso professor Giuliani, na hora que ele ia começar a mentir sobre mim, aí tiraram a câmera dele. Me desculpa, gente, o lugar que eu estava aqui, o roteador deixou de funcionar. Aí eu tive que correr para uma outra sala e aí no deslocamento eu acabei perdendo a conexão. Mas é isso, né? Então eu acho que eu peguei um pouquinho da fala aí do Rezende, vocês percebem o conhecimento que ele tem, né? Pegando um pouquinho a linha, né, de que o Rezende acabou de apresentar, né, nessa questão do envolvimento, a gente geopoliticamente falando, a gente entende, né, que a gente não consegue, nenhum país hoje consegue fazer, né, aquele movimento que aconteceu na década de 60, 70, em que você concentrar grandes recursos, né, para o setor espacial. Né? O setor espacial é um setor que demora para que a gente consiga obter resultados, né? Então, se a gente remontar
Se a gente remontar o programa espacial americano, por exemplo, o primeiro documento escrito sobre colocar alguma coisa em órbita, escrever um documento, é de abril de 1946. Foi só em 58 que eles começaram só um segundo. E só em 1958 que eles começaram a lançar as coisas, ou seja, 12 anos depois, né? Então, e dos aspectos que existe nessa questão do envolvimento da atividade é a mão de obra, é o profissional que vai trabalhar nesse setor espacial, né? Quando a gente diz o setor espacial, esse setor é academia, né, pesquisa básica e aplicada, setor industrial, né, produzindo soluções que vão ser embarcadas ou não, né, porque tem muita tecnologia espacial que é usada em solo, né, com essas estações de solo, e também tecnologias relacionadas a esses veículos que vão injetar esses objetos em órbita, que são os veículos lançadores. Mas uma grande preocupação é a questão da formação dessas pessoas. Então, eu, de alguns anos para cá, eu venho me dedicando à questão de formar profissionais para serem inseridos nas atividades espaciais. E é bastante interessante essa questão da formação das pessoas, e que muitas vezes essas pessoas, né, elas têm que mudar de estado, porque conseguiu, né, se recolocar numa indústria que está em outro estado, ou até mesmo de outro país, né? Eu tenho um caso, eu, uma outra colega do INPE lá de São José dos Campos, eu estou sediado aqui em Natal, a gente tem um aluno de mestrado que foi contratado por uma empresa que faz parte dessa cadeia global desses nanosatélites, e é uma empresa da Bulgária, né? Ele fez um processo seletivo e foi trabalhar lá. E ele fez o mestrado com a gente lá no INPE, né? Então a gente fica bem feliz com isso. Mas eu acho que a gente tem que falar daqui, né? Do RN e do Nordeste. Então a gente tem uma capilaridade, que eu digo INPE, AEB, a gente tem uma capilaridade bem interessante com as instituições de ensino, né? Então a gente tem um processo de desenvolvimento de artefatos que vão voar, que são subsistemas que vão dentro desses satélites, desses pequenos satélites, com quais instituições? Então, a gente tem o Instituto Federal, aqui do RN, não só trabalhando com a questão do embarcado, mas muito aplicado à questão do segmento solo. Então, a gente tem aqui, nós temos aqui no INPE, uma estação multimissão. Atualmente, o Brasil está envolvido com a NASA numa missão que chama-se SPORT, que é uma missão para detectar bolhas eletromagnéticas na ionosfera, que isso atrapalha muito a comunicação com o satélite. E para que a gente detecta isso, né? A gente sabe que existe hoje uma guerra, não digo uma guerra, mas uma corrida por um armamento não mais com a presença do ser humano, né, que são esses, principalmente aviões e navios, né, não tripulados e que precisam ter uma comunicação em tempo real via satélite. Então, essas bolhas que existem na ionosfera, existem regiões na geodésia do nosso planeta em que tem mais atividade e menos atividade, e aí atrapalha a comunicação, né? Então, por exemplo, a gente está envolvido nesse projeto, a NASA está entrando com a carga útil, né, que é a detecção dessas, o que vai detectar, né, essas bolhas eletromagnéticas, e o INPE, né, o pessoal de São José dos Campos, o ITA está entrando com a plataforma do satélite, e o INPE, obviamente, está entrando com a estação solo. Então, a gente tem uma estação solo que vai também rastrear esse satélite SPOT, né? Inclusive, umas 2 semanas que a gente já está em campanha de teste, né? O pessoal de São José dos Campos veio para cá com satélite, a gente testou comunicação, então foi bem interessante, né? Outras atividades que a gente tem atividades com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Com desenvolvimento de softwares, flight softwares para CubeSat, softwares de
esses subsistemas de controle de atitude órbita e também um protótipo de um computador de bordo, né? E como é que a gente se aproxima disso? Existe hoje uma pós-graduação, um estricto senso, em rede, né, que é Federal do Rio Grande do Norte, Federal do Pernambuco, Federal do Maranhão e Estadual do Maranhão, junto com instituições que são instituições parceiras, para que pudesse viabilizar essa rede Nordeste espacial, tá? Aeroespacial, perdão. E essas instituições são a Agência Espacial, a ANB, o INPE, o ITA, os centros de lançamento aqui da Barreira do Inferno e de Alcântara, o CLA, o DCTA, e algumas outras instituições que participam, né, fornecendo mão de obra para lecionar, né, pesquisadores, laboratórios. Então, a gente consegue se aproximar, né? A gente também tem uma parceria muito forte com a Federal do Ceará. Essa, sim, a gente já conseguiu construir um computador de bordo, porque o satélite ele tem um computador, né, dedicado àquela atividade que ele vai fazer. E a gente já está na segunda versão. E aí, de alguns anos para cá, de alguns 2 anos para cá, a gente conseguiu envolver a Universidade de Potiguar. Então, hoje, a Universidade de Potiguar, a gente tem 3 projetos que estão caminhando, um relacionado ao sistema de TTIC, que é telecomando, e telemetria, telecomando e controle do satélite, né? A gente tem um outro grupo trabalhando em flight software e tem um outro grupo de pesquisa trabalhando no subsistema de potência. E em todos esses projetos tem pelo menos uma pessoa trabalhando comigo aqui no INPE, remunerado com bolsa, né? Então a gente consegue, inclusive tem um quarto aluno de mestrado, que também é bolsista, que foi aluno da UNP, né? Então a gente conseguiu envolver a UNP. Então, qual é o trabalho que a gente faz, né? Que é importante. Então, a agência faz esse primeiro enlace desse grupo de alunos que estão no ensino médio, né? Porque é aquilo, a gente acha que a área espacial está muito longe da gente. E, às vezes, não. Por exemplo, o celular que a gente usa, que é o GPS, é um spin-off, né? Um produto derivado de atividades espaciais. Vou dar um outro exemplo. A pipoca que a gente come no micro-ondas, o próprio micro-ondas, ele é uma solução para astronautas esquentar as coisas. Não comida, obviamente, mas coisas para ele, obviamente, usar em experimentos. A lapiseira que a gente usa é uma invenção, porque você não consegue usar caneta onde não tem gravidade, força da gravidade. E N outras atividades que a gente tem do dia a dia, que é rotina nossa, que são coisas que foram provenientes de produtos derivados do espaço. Então, ou seja, aquilo que o presidente da EB coloca, que se a gente não fizer hoje, a gente não vai colher o fruto no futuro. E tanto o presidente colocou, como também o nosso diretor da UNP. Então, ou seja, quando a agência aproxima porque não são, sei lá, se o coronel receber lá 1.000 alunos durante um ano, a gente vai ter um grupo aí de 20, 30 pessoas que vão se interessar pela área espacial. Não é todo mundo que se interessa. Tem gente que quer ser médico, tem gente que quer trabalhar com informática, não é todo mundo que interessa. É normal isso. Mas percebe que esses 30, 20, quando vêm para a graduação, eles já vêm querendo desenvolver alguma coisa na área espacial. E aí, claro, como é um setor, né, que exige uma capacitação formal extremamente elevada, ele vai procurar um estricto senso, ele vai procurar um desse na área, né? Então, a gente percebe que assim, existe um gap aqui no RN. Qual que é o gap? A gente não tem uma graduação formal. A gente tem, o próprio Coronel Rezende pode falar um pouquinho melhor, ele tem um trabalho feito com o Instituto Federal de Parnamirim, que é a coisa mais linda do mundo, mas é técnico. A gente já tem esse estricto. Então, o que a gente tem feito com os alunos da graduação, tanto do IF, da Universidade Federal, como também da Universidade de Potiguar, são atividades de pesquisa e extensão, porque a gente ainda não tem um grupo, né, não tem um curso superior
de aeroespacial. Mas eu vou passar um pouquinho a palavra para o Rezende aqui, porque professor é desgraceira quando começa a falar, né? Não, mas eu vou pegar até a sua linha de pensamento aí e colocar para a eles uma pergunta básica que muitos nos fazem no nosso dia a dia de trabalho por que ter um programa espacial? Né? Isso aí é bem interessante e algumas vezes, dependendo do público, a gente responde que exatamente a missão da Agência Espacial Brasileira é desenvolver tecnologias espaciais para minimizar problemas da sociedade. Só que isso, para quem não entende um pouco mais do que é a temática espacial, se torna uma resposta bastante incompleta, né? Porque a gente vai ver que por trás disso tem muita coisa. Então, exemplo que a gente pode dar hoje, já concreto para o nosso Rio Grande do Norte, a Agência Espacial Brasileira está à frente de um projeto que chama Constelação Catarina. Esse projeto ele é em parceria com diversas instituições de Santa Catarina e estamos ampliando para as outras federações do nosso país. Então, por que eu vou comentar um pouco desse projeto? Porque é exatamente quando a gente tem essa ideia de perguntar o porquê o programa espacial e a gente não consegue entender aquela resposta, a gente se lembra que a gente teve a oportunidade de estudar no Atlas, vendo o mundo, né, o globo terrestre, mas a gente não tem noção da dimensão do nosso país, né? Os desafios são gigantescos para a gente tentar gerenciar, minimizar esses problemas que acontecem aqui. Rapidamente, para a gente pensar junto, o tamanho do território brasileiro, o tamanho das fronteiras, né, que nós temos com os outros países, problemas de narcotráfico, problemas de violência, de invasão, meteorologia, problemas hídricos, enfim, eu ia aqui abrir esse desafio gigantesco para vocês entenderem que nós precisamos de ajuda para gerenciar esses problemas que são muito grandes. Não adianta o governo ter muito dinheiro e muita gente para tentar isso, sem ter, às vezes, a finesse dessa resposta, da ajuda desse desafio. Então, é justamente o que o espaço nos proporciona. A Constelação Catarina iniciou exatamente de uma tristeza que aconteceu em Florianópolis, em Santa Catarina, que vocês acompanharam há alguns anos atrás, que foi uma formação ciclônica. Os prejuízos, a dor humana, além dos prejuízos financeiros que eles tiveram lá, foram muito fortes. E nós podemos minimizar isso com uma previsão meteorológica mais aguçada, mais apontar horários, datas, previsões um pouco mais interessantes para que a Defesa Civil, para que o governo entre para defender essa população. Então, a Constelação Catarina é um projeto bem interessante, onde está previsto, inicialmente, estão previstos 13 satélites, são nanosatélites, como o presidente comentou aí, 1U, 2U, né? São cubos de 10 centímetros, mas que eles vão vir a minimizar exatamente essa parte da defesa civil, da agricultura de precisão, vão vir impulsionar, fomentar a nossa indústria espacial nacional, e nós conseguimos, né, a presença do INPE, da Agência Espacial aqui, dessas instituições, conseguimos oferecer o nosso RN para participar dessa constelação. Então, a nossa intenção é que um desses satélites lá dentro da constelação seja o nosso Potiguar-SAT, e que a gente entenda como é que a gente pode entrar nesse projeto, neste grande projeto. Porque, inicialmente, nós imaginamos, poxa, vamos entrar com dinheiro. Não, isso aí é a figura do patrocinador. O patrocinador que a gente costuma
costumou a estudar e ver aí na nossa história, e o professor Juliane comentou agora muito bem colocado, o patrocinador maior é o governo, é o capital público. E a gente está vendo hoje que o capital privado ou as outras instituições que têm interesse em receber esse produto do espaço para aumentar lucros, minimizar danos e etc., hoje ele já se interessou muito por isso. Então, ele entrou nessa parte do patrocinador. Da mesma maneira que a Agência Espacial Brasileira, sendo o cliente, ela está de olho no que o consumidor vai querer. No caso que o professor Juliano comentou, nós aqui como universidades podemos ser consumidores, podemos ser patrocinadores, podemos participar disso junto para que os nossos jovens comecem a trabalhar num projeto espacial ainda muito cedo para entender como é que funciona esse processo. Quem sabe instigar neles ou plantar uma semente para que eles queiram continuar nessa temática espacial. Então, a Constelação Catarina, ela está chegando, estamos prevendo aí o início já iniciamos o primeiro nanosatélite aí esse ano, o início dos lançamentos para o ano que vem, e a intenção é que todos participem, desde a empresa, da academia, dos institutos, enfim, é um projeto bastante interessante que vai englobar bastante coisa regionalmente aqui também. Então, vou passar de volta aí para o Juliane aí para a gente continuar nessa linha de raciocínio, ou mude a linha aí, Juliane. Não tem que mudar a linha nada, Rezende. O que eu penso é o seguinte, né? Só pegando, eu vou falar duas coisas. Primeira, relacionadas a esse esforço, né? Que a agência, ela vem, já não é de agora, né? Já tem mais ou menos uns 5, 6 anos, desde o SERPES, né, o Rezende, que a agência vem fomentando a questão de nanosatélites. A miniaturização da microeletrônica vem permitindo a gente criar sistemas em cima de uma placa só. Um sistema que era um conjunto de meia dúzia de placas, agora é uma placa só. Isso barateia muito o satélite, né? Porque esse satélite, para ser colocado em órbita, é praticamente $100 mil para cada quilo que você vai lançar, que você vai pagar para a organização que vai fazer o lançamento, né? Então, quanto mais leve, melhor, né? A gente ainda tem algumas desafios ainda com a questão de tecnologias que fazem imageamento, né? Para tirar foto, como você tem um conjunto de lentes, né? Então você não consegue ter câmeras pequenas, né? Porque nós estamos a 800, 900 quilômetros de altitude. Mas a questão interna de sensores, radares também são alguns outros desafios que a gente tem para nanosatélites. Por quê? Frequentemente, a tecnologia SAR, que é um satélite, um radar, né, sintético, a antena dele é muito grande, é da ordem aí de quase 2 metros, né? Então, isso para um CubeSat não combina muito por conta da questão do balanço, né? Do balanço do peso dele, por conta do arrasto atmosférico e do efeito da gravidade, né? Mas isso resolve com algumas hastes, dá-se jeito, né? Mas o desafio maior hoje são as câmeras. Mas, assim, eu acho que é interessante, porque o principal cliente da indústria é o governo federal, né? Falando aqui do nosso país, que faz as encomendas desses satélites. Então, quando o presidente, o Dr. Carlos Moura, da AIB, falou da questão, por exemplo, do Cibers 4A, então o Brasil faz uma contratação de um Cibers para a indústria de 7 em 7 anos. Então, é difícil para uma indústria funcionar,
né, com uma encomenda a cada 7 anos. E o CubeSat, ou o NanoSat, dá essa possibilidade de você fazer produções em massa, não em massa, igual, por exemplo, um automóvel, né? Mas a gente já sabe que existem empresas, principalmente europeias, que têm uma linha de produção de nanosatélites. Lógico que demora um pouco. Então, por exemplo, eu quero comprar um CubeSat da empresa X. Eu consigo comprar? Consegue, é rápido. Em 6 meses, eles mandam o seu satélite bonitinho. Em 180 dias. Um satélite grande desse, não, um satélite grande desse é anos. É 7 anos para ele, de 5 a 7 anos para você colocar o primeiro satélite em órbita. Então, assim, para essas demandas que a gente tem para pequenos satélites, eles são ótimos. Então, vou dar um exemplo. NASA tem aqueles exploradores que estão em Marte. Aquele explorador, ele não transmite direto para a Terra. Ele transmite para 3 outros nanosatélites que ficam orbitando Marte, e esse nanosatélite transmite para a Terra as imagens. Da mesma forma, quando ele vai receber informação, primeiro é esse CubeSat, para depois ser o rover, né? Então, eles têm uma série de grandes possibilidades de que, se o governo federal, né, por exemplo, Catarina, imagina, uma coisa é você pedir para a sua indústria um satélite a cada 5 anos. Se pedir 10 satélites por ano, já dá para a indústria pensar em se dedicar um pouquinho mais a esses sistemas. Então, o esforço dessa questão dos nanosatélites e com essa miniaturização vai permitir isso. Hoje já existe uma cadeia global de CubeSats, de nanosats. Só para vocês terem uma ideia, a indústria aeroespacial no mundo, ela comercializa anualmente 300 bilhões de dólares todo ano, né? Então, ou seja, é uma indústria que tem um faturamento extremamente alto, porque tem um investimento extremamente alto em pessoas, em tecnologia, e uma série de outros detalhes, né? Instalações, etc. Mas aí, eu acho, já emendo no seguinte, mas tá bom, eu que estou aqui escutando a palestra, né? Sendo estudante, sendo professor, sendo empresário, sendo investidor, sendo curioso, como é que eu faço para participar de um projeto ligado à área espacial? Bom, qual é a forma mais fácil que você tem que... Qual é a forma mais fácil? Primeiro, a minha sugestão é que você primeiro vá procurar algum desses atores. Então, eu sei que tem um escritório regional aqui da agência. Vamos supor, eu quero montar uma startup, mas eu não sei nem por onde começar. Você tem um escritório regional aqui da EB, você tem um INPE aqui, você tem na UNP o pessoal lá do Elabora preparado, né, para ajudar, inclusive, da construção da startup. Você tem o pessoal do FRN com alguns docentes. Então, você precisa procurar se inserir em um desses parceiros. Isso, se você não for ligado a já uma escola. Eu sou do Instituto Federal. Pô, eu não sabia disso, mas o Instituto Federal tem essa parceria já com a EB. Que legal. Então, eu vou lá e vou conversar com as pessoas. Tá? Então, qual é a sugestão? É que procure essas pessoas que estão, né, esses atores. Mas é difícil encontrar? Com a internet, hoje não é nada difícil. Porque tem telefone, tem e-mail. Né? Hoje é muito mais fácil. Né? Então, por exemplo, eu tenho alunos... como é que são formados os meus grupos de pesquisa? Ainda mais essa questão da pandemia. A pandemia teve algumas coisas boas, né? Eu acho que teve muita coisa ruim, mas eu acho que uma das coisas boas da pandemia é que a gente quebrou aquela questão da barreira dos encontros presenciais. Então, eu penso que depois dessa pandemia, muita coisa que a gente fazia presencialmente, nós não vamos fazer mais. Eu lembro quantas viagens que eu fui
que com um telefonema a gente resolvia, ou com uma teleconferência dessa a gente resolvia. Então, a pandemia nos forçou a continuar sendo produtivos, porque senão a gente ia endoidar. Isso, então, por exemplo, eu tenho um grupo de pesquisa que eu tenho aluno que é de Pernambuco, aluno que é aqui de Natal, aluno que é de Mossoró, aluno que é aqui de Parnamirim, aluno que é de São José dos Campos. Tem um aluno que estava fazendo um mestrado na Academia Naval Americana, ele terminou agora o mestrado, ele fazia parte de um grupo de estudo. Então, assim, hoje não justifica mais essa questão de estar presente. É lógico que em alguns momentos isso é necessário. Então, vou dar um exemplo. Nós aqui daqui do INPE, como é que a gente está participando nesse processo do Catarina? Então, o satélite, que a gente está chamando de Catarina, que é o programa, nele vai uma carga útil, que é o que faz a missão. Então, ou seja, você tem plataformas de coleta de dados ambientais no solo, pode ser mar, pode ser beira de rio, pode ser dentro do rio, né, com as boias, onde ali você vê dados ambientais, radiação solar, velocidade e direção do vento, precipitação de chuva e algumas outras informações, como pH de solo, impedância de solo e por aí vai embora. E esses dados que são coletados no local, no solo, são transmitidos para o satélite. Esse satélite recebe esses dados e armazena. Quando esse satélite passa por uma estação que tem Cuiabá e Alcântara, ele descarrega os dados. Aí esses dados vêm para cá, para Natal, para serem tratados e disponibilizados, que são as aplicações, para quem vai usar os dados. Então, essa carga útil que vai no Catarina, uma das opções de tecnologia porque a gente sabe que tem outras opções, é a tecnologia que foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores daqui, que ainda está no modelo de engenharia, que a gente vai passar para um modelo de qualificação, que é o processo normal do amadurecimento da tecnologia. Pois bem, então, a gente está num momento em que a gente está fazendo a campanha de teste dessa carga útil. Então, vamos supor o seguinte, a equipe lá de Florianópolis, que está participando do Catarina, quer receber essa carga útil. Como é que ela chega lá? Como é que ela testa? Como é que ela encaixa isso no CubeSat? Então, a gente está fazendo essa campanha. Então, eu tenho um grupo de alunos, que tem aluno de ensino médio, aluno de ensino superior, aluno de mestrado, aluno de doutorado. Geralmente são alunos, tá? Que estão trabalhando nessa documentação, produzindo vídeo. A gente vai fazer um canal no YouTube para eles e tal. Inclusive, tem até um aluno do colégio técnico dessa escola da UFRN, ele não é escola rural da UFRN, eu esqueci o nome, mas daqui a pouco eu me lembro. É um garoto ótimo nesse negócio de redes, mídias sociais, ele está ajudando a gente com isso. Vai chegar o momento em que esse material vai estar pronto, e essas pessoas vão ter que vir aqui para produzir, por exemplo, esse vídeo, para produzir a campanha de teste, né? Então, perceba que tem alguns momentos que vão ter que se encontrar. Não todo mundo, mas parte. Então, hoje, para aqueles colegas e colegas que estão nos assistindo, que desejam participar, o que a gente mais precisa é de recurso humano. Projetos não nos faltam. E dinheiro? Se tiver um bom projeto, o dinheiro aparece. Eu sempre costumo dizer isso. Então, eu vou dar um exemplo. Obrigado, Jéssica. Vou dar um exemplo. A gente está tentando convencer o pessoal da UNP, né, principalmente o professor Guilherme, para que ele faça uma disruptura na UNP. Sobre qual aspecto? Vamos fazer o satélite, o UNP-SAT. Né? Aí ele sempre fala assim para mim, mas, professor Giuliani, quem é que vai lançar? Porque o lançamento é caro. Né? Falei, se a gente for com esse projeto para a agência e falar que a gente vai entrar dentro do programa Catarina, eu tenho a esperança real de que a agência vai colocar pelo menos isso no cronograma dela. Ou seja,
E aí a gente, como o NP, a gente tem que fazer a nossa parte, que é deixar o satélite pronto. Vai chegar uma hora que vai pintar uma oportunidade. Por quê? Esses grandes lançamentos que a agência faz, de grandes satélites, como foi a Amazônia 1, frequentemente tem espaço para carona nesse veículo lançador. É lógico que essa carona é paga, mas é muito pouco em relação ao dinheiro que vai lançar. Você gasta 80, 90 milhões no lançamento de um Amazônia 1 e você vai gastar 400 mil dólares, estou falando de dólares, para lançar 100 mil dólares para você lançar um CubeSat. Então não é nada, né? Só que tem que estar pronto antes, porque tem que fazer integração com o veículo lançador. Então, jeito tem, né? Jeito, a gente sabe que tem. Um outro exemplo que a gente tem é o Instituto Federal, aqui o Campo Central. Teve uma época que a gente, né, junto com o professor Moisés, com o professor Bruno, a gente conseguiu desenvolver um transmissor a preço de custo, R$500, porque essas plataformas de coleta de dados, elas precisam de um transmissor para ter potência para essa informação chegar no satélite. E esse transmissor sempre era importado, e custa 40 mil dólares um transmissor desse. Só o transmissor. Ou seja, você chegar no mercado com um transmissor desse a R$1.000, pô, é uma diferença enorme. E aí existe todo um processo. Então, diz que durou quase 5 anos. A gente fez o desenvolvimento, fez a placa, fez o comissionamento da placa, deixamos em operação. E aí o IF, né, a EB também estava nessa parceria. Inclusive, a gente entrou com um projeto num dos editais da EB. A EB liberou recursos para pagar bolsista para a gente. E aí agora o Instituto Federal está no processo do licenciamento da tecnologia. Porque o IF não produz placa. Então você tem que licenciar a tecnologia para a indústria produzir. E para ela vender para quem ela quiser. E aí aquilo que ela vender tem um royalty que vai para o Tesouro Nacional. E é lógico, ela sempre vai dar os créditos da produção intelectual aos devidos produtores, né, que são os desenvolvedores e as instituições que, né, esses desenvolvedores estão alocados. Então, assim, mas assim, tem muita gente que ainda fala assim para mim, professor Guilherme, mas é uma coisa muito longe, né, o mercado espacial. Depende. Aonde que a gente quer chegar? Você, como telespectador que está aí nos assistindo, aonde é que você quer chegar? Eu quero, por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. Tem um assunto, porque a área a área espacial é uma área muito tradicional. É lógico que é uma área muito tradicional. A gente, quando vai desenvolver alguma coisa, a gente exercita a falha, as possibilidades de falha, ao fio de cabelo, porque é uma coisa muito cara e um satélite depois lançado, você não tem como ir lá e fazer a manutenção dele. Então é uma coisa que, assim, e os riscos que correm desse satélite e também do veículo que vai injetar ele na órbita, dá um problema extremamente enorme, é uma máquina extremamente complexa. Para vocês terem uma ideia, a gente já está discutindo alguma coisa de IoT para teste, porque cada satélite que a gente faz, existe um conjunto dedicado de aparelhos para você testar esse satélite. É sempre assim. Então, às vezes, a infraestrutura que você tem que ter para você garantir os testes ambientais, que são esses testes ambientais, esse satélite ele vai sofrer primeiro uma aceleração, que ele vai sair daqui da Terra e vai viajar a 20 mil km por hora. Depois ele sofre uma série de vibrações e oscilações senoidais, transversais. Depois ele sofre uma série de impactos, onda de impacto. Você imagina, um foguete com um booster daquele tamanho de 20, 30 toneladas, você tem que soltar ele, o foguete continuar subindo. Você imagina, aquilo não solta com... Aquilo é praticamente uma granada soltando aquilo ali, é uma bomba. Você imagina
o impacto que dá. E aí, depois de tudo isso, o satélite chegando no espaço, ele sofre com o ambiente espacial. Então, se a gente for pensar bem, tem que pegar o globo terrestre, tem que pensar um satélite aí na órbita de uns 750 quilômetros, ele vai gastar mais ou menos 100 minutos para dar uma órbita completa na Terra. Então, em 100 minutos, quando ele está na parte de eclipse, ou seja, na parte da sombra, não sendo iluminado pelo Sol, ele está a menos 190 graus. Aí ele anda 35, 40 minutos, vai ficar na parte iluminada. Aí ele vai para 180 graus positivo. Então ele tem uma amplitude de mais de 350 graus Celsius em 100 minutos. Além disso, o espaço, nós aqui na Terra, nós somos protegidos, né, pelo campo magnético da Terra. Mais ou menos isso. Tá? Tem mais outras coisas aí. Então, toda aquela radiação espacial, radiação galáctica, carga, íons pesados, fica aprisionado nesse campo magnético da Terra. Isso, quando você coloca um satélite em órbita, dependendo da órbita, ou ele fica orbitando justamente onde fica todo esse lixo, essa radiação espacial, ou ele fica fora dela, ou seja, recebendo toda a dosagem de radiação. E a radiação, ela danifica muito, não só os componentes eletrônicos, né? Não só dando bit flip ou queimando componentes, como ela também tem uma série de problemas na parte metálica do satélite, na estrutura do satélite, com gasificação, oxidação, rompimento de solda, é um ó. Então, por isso que a gente faz, né? Então, esses conjuntos de testes aqui na Terra, às vezes, eles saem mais caros do que o próprio satélite. Tá? Você imagina, o laboratório de integração e teste está sendo ampliado para que a gente, lá em São José dos Campos, para que a gente possa fazer o AIT do segundo geoestacionário em São José dos Campos. Né? Aí você precisa de um shake, né? Você precisa de um shake, uma máquina para balançar o satélite, um satélite de 9 toneladas. Você já imaginou o tamanho da máquina. Né? Você precisa de uma câmera, onde você, nessa câmera, você tira todo o ar dela, ou seja, chama câmera anecoica, e você injeta ainda a radiação, para ver como é que esse satélite... Imagina o tamanho da câmera. Então, manter toda essa instalação é muito caro, né? Então, a gente hoje, para nanosats, em vez da gente usar conexões de fio, a gente já pensa em ter, nos próprios sistemas, nas placas, ter já comunicação ou Bluetooth ou Wi-Fi mesmo. Então, a gente já fala em IoT nessas placas de nanosatélite. Já estão aparecendo alguns papers com essas ideias. Coisa que, sei lá, 5, 6 anos atrás, a gente não aceitaria. Mas hoje já tem que aceitar. Por exemplo, os chineses, a gente tem a modalidade de CubeSats com cada subsistema, né, numa plaquinha. Os chineses já fazem numa placa só, para justamente evitar a relação do campo magnético da Terra com esse campo magnético que é gerado, né, por conta dessa lei generalizada de Ampère, quando a corrente circula no condutor. Mas eu vou devolver a palavra para o meu amigo Rezende, porque daqui a pouco está acabando o nosso tempo. Você vê que eu vou ter que exemplificar um pouquinho das coisas que o professor nos deu uma aula e agora, hein? Começa a falar de conector e algumas siglas, o pessoal tem que entender um pouquinho em relação à palavra projeto que o professor Juliano falou. É interessante que o projeto surge de uma necessidade. Às vezes a pessoa tem uma necessidade, uma deficiência, e ela não consegue identificar essa necessidade e o que pode ajudá-la, né? Então, eu estava falando aí sobre a constelação Catarina, sobre os diversos atores e falei do consumidor, né? Aquele interessado nesse produto que vai vir da constelação. Muitas pessoas têm essa dificuldade de identificar ser o consumidor. Então, exemplificando o que é mais fácil hoje para eles entenderem. É mais fácil entender como o produto está influenciando na interface do Waze, do Pop 99, da Uber, Google Maps, enfim.
isso é uma coisa, telefone satelital, isso é uma coisa fácil, às vezes, para a sociedade entender o que está facilitando, né, agilizando o nosso dia a dia. Agora, no momento em que a pessoa chega para você, como já chegaram para mim, não, mas eu gostaria de me dedicar muito para a agricultura, eu acho que não tem nada a ver com espaço. O agronegócio, hoje, é extremamente importante para o mundo. No momento em que alguns já enxergaram nessas últimas décadas que a agricultura de precisão pode produzir mais, facilitar mais aquele gerente rural, utilizando produtos satelitais, é interessante você colocar para ele que uma plataforma de coleta de dados em vários locais que ele coloque ali daquela plantação, né, estamos falando de coisas grandes, ela vai transmitir para esses satélites ou para essa constelação satelital informações que no momento em que esses satélites descarregarem a informação e a gente tem um algoritmo apropriado neste computador, nessa plataforma para esse gerente rural, aquilo vai informar para ele o melhor momento dele plantar, como é que está o solo dele, o melhor momento para ele colher, informações meteorológicas aguçadas para que ele adiante a sua plantação, ele adiante a sua colheita. Então, alguns produtores rurais já estão usando isso e vendo o produto final, que é o lucro, né? A produção maior. Vamos dar exemplo aí da piscicultura. Eu gosto muito de peixe, mas eu não vejo isso ligado ao espaço. A gente tem disponível aí na mídia aberta vários países que já utilizam informações satelitais para que os seus navios pesqueiros se locomovam para o local correto onde estão os cardumes, porque a maioria desses navios sai em busca de um cardume, por causa da temperatura da água, por causa de informações históricas, mas a informação satelital, ela informa o local mais refinado, mais aguçado. A pessoa ganha tempo, menos desperdício de combustível, de tempo, de pessoas, de mão de obra, ausência de casa. Então, esses exemplos diários de necessidades, deficiências, ou mesmo a necessidade dessa finesse, é bastante explicado com o assunto que o professor Juliano falou. No momento em que você tem uma passagem de um satélite em 100 minutos, você colocando mais satélites ali, você diminui o tempo dessa visita. Na hora que você tiver outros satélites passando naquela plataforma que está transmitindo aqueles dados, e na hora que ele descarrega esses dados, a informação que vai ser colocada nesse algoritmo, nesse computador, ela é muito mais fina. Porque uma coisa é ele ter uma informação de 100 minutos. Então, essa passagem vai ser bem interessante. Então, eu vejo essas ações que a gente tem tomado aí nacionalmente, né? E aqui a gente tenta trazer para a região, além da paixão que a gente tem pelo Rio Grande do Norte, a gente quer sim que esses jovens participem desse projeto, ou que a sociedade entenda o quão importante é isso no nosso cotidiano. A gente entenda essa parte do consumidor, né? As pessoas imaginam que isso está muito longe da vida delas, e quando às vezes ela olha para o pé dela, a tecnologia utilizada naquele tênis foi algo que foi desenvolvido na corrida espacial. Aquele material, aquele produto ali, a televisão que está dentro da casa da gente, que foi miniaturizada, que é um LCD, que está fina, que etc., aquilo foi desenvolvido para colocar numa estação internacional, o micro-ondas e vários outros equipamentos aí que a gente acha que a indústria nacional desenvolveu aquilo para colocar na minha casa. Não foi assim. Aquilo teve o seu desenvolvimento
em prol de alguma coisa. E eu digo, não podemos entregar muito isso, né? Porque senão o pessoal vai descobrir que a gente está muito velho já, né? Mas o que eu assistia na minha infância de Jornada nas Estrelas, etc., e aquilo para mim era apaixonante, mas era algo que, para mim, isso é ficção científica, isso não existe. A maioria disso já é realidade hoje. É uma realidade que nós estamos vivendo com ela. E aí o que a gente, com alguns projetos, e sempre nessa temática educação, parte espacial, provocar os alunos, colocar a academia junto com os projetos espaciais, o que a gente vê é justamente trazer esses jovens para trabalhar com isso nesse futuro próximo, nessa próxima geração. Porque a gente entende que, nas pesquisas que a gente tem feito aí pelo mundo e etc., que alguns países despertaram para isso um pouco antes. Então, essa provocação já está acontecendo há algum tempo. Então, e a gente não ia deixar de fazer isso no nosso Rio Grande do Norte. Eu acho que isso aí é bastante interessante aqui para esse ecossistema que a gente está vivendo. Né, Juliane? Passo a palavra para você aí. Estou ligando meu microfone. Aí, senão a gente vai ficar perdido. Não, eu estou ligando meu microfone. Eu, apesar de trabalhar com tecnologia, eu sou horroroso dessas tecnologias de rede social, mas a gente, agora nessa pandemia, né, eu tive que aprender a dar aula, né, nesse negócio de online, né, a gente teve que continuar trabalhando, né, com os alunos. Não dá para a gente parar as coisas aí, né. Eu acho também, viu, Rezende, que eu até falei dessa cifra aí, né, que é mais ou menos, né, o comércio que movimenta, né, o ano, a economia espacial, que a gente chama, né, economia espacial, esses 300 bilhões de reais, né, parte disso, obviamente, está muito no mercado europeu e no mercado americano, né, indiano, né, a Índia ela tem um grupo bem interessante de atividades espaciais, chinês, né, porque a China tem uma capacidade também de fazer as coisas muito forte, e, claro, a Rússia, né. Mas é interessante porque a gente vê, né, a capacidade que os americanos estão tendo agora, né, de transferir uma atividade que antes era tida pela NASA, né, que era a questão do foguete, né, do veículo lançador de satélite. E a gente vê a dinâmica que a iniciativa privada tem, né? As coisas que, por exemplo, a gente vê que o Estado não faz bem a propaganda, né? E a gente vê a empresa do Elon Musk, qualquer lançamento que eles fazem é um acontecimento, né? Então, dá um exemplo, né? Você vê a inteligência deles, né? O programa mais antagônico era Jornada nas Estrelas, que é esse programa. E esse programa é uma nave, né? A garotada não lembra isso, né, Rezende? A garotada de hoje, né? Esses dias eu não sei o que eu falei na sala, rapaz. Eu acho que eu falei que era o Chapolin. Eu não sei o que, isso aqui parece o Chapolin. E as pessoas não sabem que é o Chapolin, cara, né? Aí eu entrei, mostrei que estava online, né? E aí essa spacecraft, né, essa espaçonave, ela tinha um capitão, o Capitão Kirk. E eles fizeram um lançamento com turistas espaciais, acho que faz 10 dias, e colocaram o quê? O Capitão Kirk. Então, a iniciativa privada, ela tem um jeito de vender o peixe deles, cara, que é um troço, né? Aqueles lançamentos aqueles boosters, né?
que aquilo é perdido no foguete. Hoje não, eles já estão recuperando, né, aqueles dois primeiros estágios do booster, né? E aquilo, para a gente que é da área, por exemplo, de foguete, aquilo é uma coisa... Imagina você estar lá no centro de comando e ver um foguete na sua direção, né, cara? Aquilo para a gente era uma coisa... Aí você vai entender a coisa por trás, né? Por exemplo, a gente acha que aquilo é autônomo, mas não é. Aquilo não é autônomo. Tem um cara que vai pilotando, cara. Não, são três operadores. Ele tem, né, a autonomia dele, mas não é isso não. São 3 pessoas que vão com o joystick. E aí eu comecei a ler essa tecnologia, por exemplo, é a tecnologia usada nesses aviões que são não tripulados, aviões e barcos não tripulados. Né? Você vê como é que as coisas funcionam. Falou, poxa, se eles estão usando esse negócio para um avião bombardear um carro que está 7.000 quilômetros da minha base aqui, pô, eu consigo fazer algumas coisas com esse booster. E fizeram toda essa instalação, porque sobre o aspecto de engenharia de controle, o próprio foguete é um pêndulo invertido, já é instável por natureza. E aí eu vi aquele negócio no filme, né, no vídeo, descendo e pousando bonitinho. Eu falei, esses caras estão de sacanagem comigo, cara. Eu não fico numa base dessa. Aí eu fui pesquisar. Você falou dessa... Diga. Não, pode terminar. Não, é que você provocou o assunto da base e algumas pessoas também não conseguem enxergar esse satélite ou esse astronauta chegar lá em cima, né? Então, para a gente aqui do Brasil, nós temos 2 centros de lançamento, mas nós temos um centro espacial de Alcântara que hoje, depois de várias demandas aí conseguidas nesse passado recente, inclusive o acordo de salvaguarda tecnológico, a gente vai conseguir, até para esses jovens que estão pensando em entrar nesse mercado de trabalho, para eles entenderem que no Centro Espacial de Alcântara, no CLBI, no Programa Espacial, hoje nós já temos empresas brasileiras do exterior já habilitadas para efetuar lançamentos e produzir e integrar esses foguetes. Você estava falando dessa parte de engenharia de controle, né? Eu tive a oportunidade de estar à frente desse centro de lançamento da Barreira do Inferno e várias pessoas perguntavam o porquê dos lançamentos e a cadência de lançamentos e é interessante que as pessoas entendam que nós temos o CLBI, né, o centro de lançamento aqui da Barreira do Inferno, ele é muito próximo à área urbana. Então, os lançamentos aqui são de menor esporte, mas a indústria nacional vem para cá. Então, ela vem testar um míssil, um veículo aéreo não tripulado, um alvo manobrável, até a parte de munição. Então, isso tudo aqui é feito dentro do centro de lançamento, que é uma área propícia e pronta para esse experimento. O time que está lá pensa em segurança, sabe tudo que vai acontecer. E já o CLA, né, quem é Alcântara, ele está preparando para esses lançamentos de grande porte. Então, eu te interrompi, porque você falou da base de lançamento, porque algumas pessoas têm essa dificuldade de entender como ingressar num programa espacial para trabalhar. Então, existe esse trabalho dos institutos tecnológicos, existe esse projeto, desenvolvimento do projeto, teste, homologação, nacional, internacional, transporte desses foguetes, aí chega no centro de lançamento, ele é integrado, ele é montado. Vamos colocar o que ali no payload, ali naquela carga hoje? Aquilo ali vai... Aquela cápsula da SpaceX que a gente viu lá, que é interessante, né? Um show aquilo, né? Ou ali vão experimentos científicos para um ambiente de microgravidade. Então, é ali dentro do centro de lançamento que esses profissionais vão lançar, vão integrar, vão preparar. E aí, quando eles estiverem lá em cima, seja em órbita baixa ou alta, seja numa plataforma internacional aí,
a gente vai ter essas informações necessárias para que a gente tenha um desenvolvimento melhor desses experimentos aqui, né? Principalmente essa parte que a gente está falando muito aí de agronegócio, né? A cada dia surge uma necessidade e uma surpresa maior. Mas te interrompi porque você falou da base de lançamento, e eu acho que é interessante as pessoas entenderem como que nós estamos, tanto no RN como no país. Imagina, Rezende. E esses lançamentos também, né, Rezende, eles são necessários para manter a tropa operacional, né? Porque na hora que precisar, o negócio tem que estar no automático. Mas eu estava comentando isso do foguete, porque assim, as atividades espaciais, elas são atividades multidisciplinares. Então, que tipo de profissional que nós temos? Da engenharia, de todas as habilitações de engenharia, elétrica, eletrônica, civil, mecânica, produção, computação, de materiais, química, ambiental, todas. Mas a engenharia, geralmente, nós somos o meio, né? Quem que é a parte fim? Por exemplo, então, um físico que quer fazer um experimento, né? É uma pessoa de geografia que quer monitorar, por exemplo, a caatinga, é um órgão nacional, a ANA, a ANEEL, que quer monitorar como é que está essa questão dos reservatórios, seca. E aí, ou seja, quando chega essas demandas, então, o engenheiro, ou a engenheira, a gente proporciona soluções para viabilizar aquela missão, e ele tem aquele dado, né, visto do espaço, né? A gente tem como tem esse satélite geoestacionário, né, de comunicações que está operando hoje, né? A gente, por exemplo, ainda não tem esse programa da internet para todos ainda disponível, por uma questão de contratos, né, para distribuir o serviço, mas essa coisa em breve vai se desenrolar, porque é uma questão jurídica. E já imaginou, você tem internet para todo canto no país, basta você, como tem aqui no centro vocacional, aqui dentro do CLBI, né, o Rezende, você já conseguiu uma antena, né, um repetidor, né? É interessante porque é um projeto do governo, né, um plano digital, e é fruto do lançamento desse satélite geoestacionário de defesa e comunicação. E hoje nós temos, eu creio que mais de 3 mil municípios atendidos aí com essas antenas, com uma internet de banda larga, gratuita, e é exatamente a intenção do governo, levar em cada pontinho do nosso país a possibilidade deles serem inseridos nessa parte de internet, a parte social, e a parte educacional é muito importante, né? Para o professor preparar, transmitir a sua aula ali, seja numa tribo indígena ou numa cidade de 1.000 habitantes, isso é bastante interessante. Então, a gente tem aqui uma antena exatamente para que a gente mostre e utilize com os nossos jovens que vão nos visitar ali no centro vocacional, para que eles entendam que aquele sinal que eles estão usando é de um satélite geoestacionário que foi lançado há alguns anos atrás. E essa parte que você acabou de usar aí as engenheiras é bem interessante, porque eu chutaria dizer hoje que a mão de obra da Agência Espacial Brasileira, se não é metade, é mais da metade das meninas. Então, as nossas visitas no Centro Vocacional Tecnológico, as meninas também estão bem à frente, tanto no interesse quanto na participação. Então, é bem interessante vê-las participarem do programa espacial, porque a gente vê na televisão, nas mídias, etc., porque nós temos 10x astronautas para homens, né, para 1x de mulheres, mas as mulheres, elas estão correndo atrás, estão chegando junto, e eu acho bastante interessante isso,
né, um espaço bastante interessante para elas, participar dessa temática espacial. Meu amigo Rezende, deram-nos até 16h30, são 16h20. O que você acha da gente ir para as perguntas? Eu estou à disposição. Se eu souber responder, já é um grande ganho, né? Ainda bem que eu estou com o Google aqui já, viu? Que conversa de Google, rapaz. Duas potências aí da área espacial. Como é que vai pesquisar em Google? Gente, vamos lá. De antemão, já agradeço demais a participação de vocês dois aí, Coronel Rezende, professor Juliano, né, com esse tema aí tão bacana, tão atual e que a gente conhece pouco, né, a população conhece pouco, a própria academia conhece pouco desse assunto. E aí foi muito bem levantado, né, por vocês essa questão da academia, né, da graduação. O Rezende até comentou sobre o programa que vocês têm com o próprio FRN, né, que leva o pessoal lá da escola técnica para fazer as visitas, né, fazer um tour. Eu até lembro que eu fui em algum momento, não com o pessoal do FRN, né, mas com a própria universidade, onde vocês até falam que tem uma maratona e tudo mais. Então eu acho que é um caminho bacana a ser seguido e que seria muito bacana também que a gente tivesse, né, uma graduação direcionada à área espacial. Seria bem legal. A gente sabe que existe, né, existe o curso no programa de mestrado. Então, assim, fica engraçado porque a gente tem o grau técnico, aí pula a graduação e entra no mestrado, né? Enfim. Aí eu recebi aqui uma pergunta de um aluno de engenharia elétrica. Ele fala: sou estudante de engenharia elétrica e tenho total interesse em participar da área espacial. Onde eu me enquadraria como engenheiro eletricista? Acho que eu posso responder, né, Rezende? Tem nome esse rapaz aí, ou essa rapaz? Elcio Carvalho. Elcio Carvalho. Bom, o Elcio, basicamente, né, o engenheiro eletricista, ele faz algumas primeiras atividades de planejamento. Que tipo de planejamento que ele faz? Que é o que a gente chama de balanço energético. E dentro desse satélite, ele tem uma série de equipamentos que a gente chama de subsistemas, onde cada um deles vão demandar uma potência elétrica. Então, ele faz primeiro o planejamento do balanço energético, daquilo que vai ser consumido. Segundo, ele faz o dimensionamento do painel solar que vai ser necessário para ele abastecer, né, converter o raio solar, a radiação solar, em energia elétrica para funcionar esse sistema. Tá? E aí, seguido disso, ele consegue também, né, tudo respeitando a questão de peso, o espaço que ele vai ter dentro do satélite. Tá? Essa é a principal função do engenheiro eletricista. Depois, ele faz o dimensionamento das baterias, porque quando esse satélite não está iluminado pelo Sol, é a bateria que o mantém funcionando. Então, o painel solar e a bateria, né, você precisa ter primeiro esse balanço energético para você possa dimensionar esses dois elementos, painel solar e bateria. E aí ele faz também um terceiro estudo, que é quais são os valores do nível de tensão que cada sistema deve receber. E aí você tem uma placa, que são um conjunto de conversores, de corrente contínua para corrente contínua. Porque o painel solar ele gera num valor de tensão. E os subsistemas consomem num outro valor. Então, a principal função do engenheiro eletricista é trabalhar no subsistema de potência e suprimento, né, de um satélite. Mas o eletricista vai além disso. Porque você tem todo um sistema de cablagem elétrica, aterramento, barramentos, né? Tem muito engenheiro eletricista que também trabalha dentro do desenvolvimento de softwares. Tem muito engenheiro eletricista que trabalha em desenvolvimento de placas.
Então, o engenheiro eletricista, ele é frequentemente, tanto o engenheiro eletricista como o engenheiro mecânico, dentro de um projeto de um satélite, ele é tido como os dois coringas, que eles conseguem transitar pelas outras áreas, eletrônica, computação, o engenheiro de mecânica trabalha um pouquinho de materiais, estruturas, então eles são dois coringas ali. Tá bom, Éder? Show, meu amigo, show de bola. Tem uma outra pergunta aqui da Kívia Mello. Ela disse que é engenheira mecânica e ela quer saber se existe alguma especificação de engenharia, se a pessoa precisa ser engenheira eletricista para poder ingressar no mestrado da área espacial. Ou só precisa ser engenheiro. É Lívia o nome? Kívia Mello. Ívia. Na realidade, não, porque a engenharia, ela é multidisciplinar, né? Somente esse mestrado aqui que tem na UFRN. Então, você, por exemplo, como engenheira mecânica, você possivelmente, você sendo admitida no mestrado, porque você tem perfil para ser admitida e passando pelo processo seletivo, você certamente, se quiser trabalhar com tecnologia, a tecnologia vai ser materiais ou estrutura, né? Por quê? O que a gente vê hoje? Vou dar um exemplo. Existem muitos CubeSats, a maioria dos CubeSats, a estrutura, né, o subsistema estrutural dele para suportar vibração, né, fazer todo aquele balanço térmico, geralmente é parte metálica, né, alumínio. O alumínio tem um preço, tem uma densidade, tem um peso. Parte dessa estrutura já tem CubeSat sendo substituída por material injetado, que não é bem um plástico, né? Mas é já um PP que é preparado, um polímero, né, com qualidades que suportam mais vibração e impactos do que o alumínio, mais leves. Então, você ganha, né, em coisas leves. Onde que pode atuar também? No balanço térmico, né? Porque a engenharia, vamos dizer assim, os princípios termodinâmicos, eles estão embarcados dentro da engenharia mecânica, né? Então, a gente tem todo um balanço térmico que é requerido por conta de você ou não esquentar muito um lado do satélite, ou não deixar muito frio do outro lado, para você tentar deixar o satélite sempre numa temperatura mais igual. Tá? Mas você é super elegível, qualquer engenharia é super elegível para o programa. E aí, dependendo da engenharia, você é direcionado para uma localidade mais sua área, né? Engenharia civil, elétrica, produção, mecânica, entendi. Tem uma outra pergunta aqui, amigos, né? A pessoa não se identificou, mas a pergunta dela é: como outros atores aqui do RN, não necessariamente do segmento, podem apoiar o desenvolvimento da área espacial? Não do segmento, cortou aqui para mim, Éder. Como outros atores aqui do RN, não necessariamente desse segmento da área espacial, podem, né, apoiar esse desenvolvimento da área. Essa eu vou deixar para o Rezende. Agora quem teve dificuldade de habilitar o microfone é que foi eu, né? Mas é bem interessante a pergunta, porque é como nós dissemos no início, né? É um ambiente que... O espaço é um ambiente multidisciplinar. Independente de não estar trabalhando ou no segmento espacial, a participação dessa pessoa é extremamente importante. Vamos dar um exemplo do último acordo que a Agência Espacial assinou aqui com a parte do SESI e do SENAI. Nós estamos buscando desenvolver plataformas para que a gente consiga, nessa exploração offshore aqui do nosso litoral, entender melhor com essas plataformas o comportamento desses ventos, já que essa parte de energias alternativas hoje é o grande filão do mundo, né? Eu tive a oportunidade de entrar nessa paixão aeroespacial através de uma cabine de um avião de caça. E eu olhei por cima isso tudo. Então, pousar numa ilha no meio do oceano,
onde a única forma de energia para eles lá seria um ventilador tamanho gigante, é bastante interessante para a gente ver o que está acontecendo no mundo, né? A gente fala de energia nuclear, a parte hídrica, mas hoje a eólica é uma coisa que muitas pessoas não conseguem ter. Qual é o viés com a aeroespacial? Mas são plataformas de coleta de dados, com algoritmos corretos, vamos entender o melhor local de instalar essas plataformas, a altura que esses ventos são mais fortes, enfim. Eu acho que qualquer segmento hoje, como a gente comentou sobre consumidor, pode imaginar e buscar participar de um projeto espacial como esse, independente de onde ou da sua paixão. Complemente aí, Juliane. Não, perfeito, perfeito. Tá? O recado que o Rezende quis dar é o seguinte: qualquer indústria pode participar. Seja ela indústria de software, seja ela indústria de energias renováveis, seja agronegócio, seja academia, seja indústria de componentes, qualquer indústria pode participar. O setor espacial é carente de todas as outras áreas, né? Então, tudo tem você vai encontrar uma justificativa com a possibilidade de se trabalhar com a parte espacial, tá? Show de bola, meus amigos, show de bola. E, mais uma vez, agradeço de verdade aí a participação dos amigos, né, aqui nesse evento, nessa atividade promovida pelo SEBRAE, onde, em parceria com a Universidade de Potiguar e a Agência Espacial Brasileira, a gente teve essa tarde aqui mais ou menos 1h30, né, de bate-papo, conversando sobre esse tema tão relevante, como eu já havia falado, e que, de certa forma, a população conhece pouco, né? Eu aproveito a oportunidade e, para quem estiver nos assistindo, segue lá o Instagram da própria AEB, né, Agência Espacial Brasileira, segue o nosso portal Exatas UNP, onde a gente também lança algumas notícias, né, alguns informes referentes a várias coisas da área das engenharias, tá? Para você ficar mais antenado, principalmente lá no Instagram da AEB, né, que é o Instagram direto, né, da Agência Espacial Brasileira. E aí, para a gente finalizar, eu vou agradecer aqui ao senhor Marco Antônio Vieira de Rezende, né, o Coronel Rezende, coordenador da Unidade Regional do Natal, da AEB, e o nosso querido Giuliane Paulinelli Garbi, né, que é nosso professor aqui da Universidade de Potiguar, e é tecnologista do INPE, né, na área de engenharia de sistemas e segmentos espaciais. Agradeço a participação de todos, agradeço ao SEBRAE RN pelo evento, agradeço ao GoRN pelo evento e a todos que aqui estiveram participando desse nosso bate-papo. Um abraço a vocês, vou passar a palavra final aí para o meu amigo Rezende e posterior para o nosso amigo Giuliano, para que eles possam fazer, né, a finalização de sua apresentação. Bom, Éder, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de poder participar com vocês desse evento. Eu acho que é uma oportunidade extremamente importante para que as pessoas tenham acesso a essa informação, saibam aonde buscar, saibam aonde podem participar de todo esse processo que está acontecendo no RN. Como eu sempre digo, esse Coronel Rezende aqui não existe, aqui é o Rezendão, e aqui a minha sala está aberta para todos que quiserem bater um papo, perguntar algo sobre o projeto espacial, sobre a Agência Espacial Brasileira. Eu gostaria muito de envolver essas pessoas com essa grande paixão aeroespacial que foi a minha vida. Então, eu transmito para eles uma coisa que eu gosto de fazer. E eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Como diz o presidente da Agência Espacial Brasileira, aqui tem espaço, e é justamente isso, tem espaço para as pessoas sonharem, buscarem soluções alternativas, processarem coisas diferentes do que a gente consegue enxergar no nosso cotidiano. Muito obrigado a todos, obrigado Juliano, Éder, professor Guerra e ao SEBRAE aí pela organização do evento.
Bom, faço das palavras do meu amigo Rezende também, faço com as palavras do Rezende. Queria agradecer ao Sebrae pela iniciativa, né? A UNP que está embarcando nessa com a gente, né? Agradecer demais o Coronel Rezende, a Agência Espacial, que sempre que a gente tem um chamado, né, para que a gente possa apresentar, defender e levantar essa bandeira do nosso programa espacial brasileiro, eles sempre nos atenderam prontamente, tá? E Éder, meu amigo, queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, principalmente com o Rezende, que é sempre uma satisfação enorme poder conversar sobre atividades espaciais e outros assuntos com o Coronel Rezende, que é um grande amigo e um grande entusiasta, né, das atividades espaciais, que espero que por muito tempo esteja com a gente aqui na linha de frente ainda. Mas obrigado a todos. E a todos que assistiram aí pela paciência com esses dois velhinhos aqui, que tomaram a tarde aí de vocês, tá? É isso então, gente. Valeu, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Fiquem bem e se cuidem. Abraço.